Bom dia, quinto ano. Então, vamos dar início, às nossas aulas de História, onde nós vamos estudar hoje o capítulo 2, os primeiros povoadores da Terra. Então, eu peço a vocês que peguem o livro de História e abram na página 23, para que a gente, possa estar acompanhando. Esse capítulo, gente, nós vamos ver, como foi a trajetória dos primeiros seres humanos, Como é que as pessoas, viviam aqui antes da gente. Então, pessoal, primeira coisa que nós devemos saber, é que há uma divisão na história entre pré-história e história. A pré-história, pessoal, começa com o surgimento, da espécie do gênero Homo sapiens, ou seja, a espécie, na qual nós fazemos parte. E ela dura cerca de 2 milhões de anos. E, pessoal, a história, ela iria da invenção da escrita aos dias atuais. Então, voltando, pré-história, ela vai começar com o surgimento do gênero Homo sapiens, que vai da invenção da escrita, por volta de 3.500 anos. E a história, ela vai dessa invenção da escrita até os dias atuais. Então, nós temos essas duas divisões. Por conta disso, com base nessas técnicas e materiais utilizados por nossos antepassados, os cientistas dividem a pré-história em dois períodos. Esses dois períodos, gente, são conhecidos, são chamados de Paleolítico e Neolítico. Período Paleolítico, que é também chamado de período da Pedra Lascada. E o período Neolítico, chamado de Pedra Polida. Mas por que, tia, que tem, esses nomes, que ganha esses nomes? É o que a gente vai ver agora. Vamos observar, essa linha do tempo, para que a gente possa conhecer melhor esse período da pré-história. O período paleolítico, chamado de Pedra Lascada, ele começa com o surgimento do Homo sapiens, 2 milhões de anos atrás, e ele leva esse nome de Pedra Lascada porque os pedaços de pedra, que esses seres humanos utilizavam, eles quebravam e grosseiramente eles fabricavam, as suas armas e as suas ferramentas. Então, esses hominídeos, esses gêneros, os hominídeos, os australopitecos, os homens sapiens, eles, a partir do movimento com as pedras, eles faziam, essas armas deles. E o período neolítico? O período neolítico, pessoal, já há uma mudança. Então, eles deixam, de fazer esse movimento, com essas rochas, com essas pedras, e eles passam, gente, a usar esses artefatos de pedra. Para quê? Para desenvolver na agricultura, para que se possa desenvolver na agricultura. Então, é o período também conhecido como agropastoril, que eles começavam a ter o contato com a natureza com relação a plantar, com relação, a criar animais. Então, eles praticavam a atividade, do agropastoril. E a gente tem a idade dos metais, que é 5.000 anos antes de Cristo, e após esse período, a gente tem a invenção da escrita, que já é o período que vai corresponder ao chamado história, ao período da história, que é o que vai da invenção da escrita até os dias atuais, na divisão que a gente tem da humanidade. E essa descoberta dos metais? A descoberta dos metais, pessoal, é o que vai dar o fim, ao período paleolítico e neolítico. Ou seja, esses seres humanos, eles vão ter, o contato com outras ferramentas, Eles vão começar a fabricar outras ferramentas, As ferramentas e armas de metais. Então, eles vão manusear, e eles vão praticar a fundição, do ferro. E essas armas e essas ferramentas, eles vão utilizar, para o desenvolvimento da agricultura, para, por exemplo, melhorar,
o seu desenvolvimento com relação às guerras, né? Porque antes a gente tinha as armas que eram primitivas, que eram feitas de pedaços de madeira, com pedras, e a partir do contato, né, que eles têm com essa metalurgia, né, com os metais, eles vão fabricar, fabricar armas, né? Isso aí vai melhorar o seu poderio, né, de guerra. Então, pessoal, mais abaixo eu tenho falando dos caçadores e coletores. Pessoal, os caçadores e coletores, eles correspondem ao período paleolítico, né? Esses seres humanos, eles viviam da caça, da pesca e da coleta de pequenos frutos. Então, por isso que eles ficaram conhecidos como caçadores e coletores. Eles eram também chamados de nômades. Por quê? Porque eles não se fixavam em um somente local. Eles não ficavam em uma região, né? Eles saíam e iam em busca de alimento, né, de sobrevivência em vários locais. Então, por exemplo, quando acabavam os peixes, acabavam os frutos, né? Eles começavam a passar frio, eles saíam daquele local que ele estava e iam em busca de outro. Então, por isso que eles eram conhecidos como nômades, né? O nomadismo é essa característica de não se fixar em um local somente. E essa busca, pessoal, constantemente, né, por comida, por alimento, por sobrevivência, após 10 mil anos, né, esses seres humanos, eles começam, né, a desenvolver a agricultura, ou seja, eles vão começar, né, a plantar seu próprio alimento, vão começar a domesticar os seus animais e, né, se fixar em um local. Então, a gente vai chamar eles de agricultores e pastores. Já é o que vai corresponder ao período neolítico. Passamos para a página 24, né? Onde a gente vai ver melhor os agricultores e pastores. Os agricultores e pastores, eles passaram a produzir seu próprio alimento e não precisavam mais mudar constantemente de um lugar para o outro. Então, né, pouco a pouco eles foram chamados de sedentários, né? Então, o sedentarismo, né, a gente define como essa ficção, né, é o modo de se fixar em um local, né, na sua aldeia, né? Eles passam a viver em um determinado lugar, que eram, né, chamados de aldeias. Então, eles iam construir suas aldeias e iam morar naquele local. Eles não iam ser mais como os nômades que viviam em um local e iam para outro, né, em busca de sobreviver. A aldeia neolítica, o trabalho era dividido, então há uma divisão de trabalho. As mulheres, elas tinham suas determinadas tarefas e os homens também. As mulheres, elas dedicavam-se à agricultura, ao preparo dos alimentos, e cuidavam dos filhos. Já os homens, eles construíam as casas, caçavam e cuidavam dos rebanhos. Pessoal, para que vocês possam, né, entender melhor, observe essa imagem da página 24 e 25, que vocês vão, né, imaginar e perceber como era, né, a vida desses agricultores e pastores. A nossa aula inicial, né, do capítulo 2 é isso. O que é que vocês vão fazer como atividade? Irão responder a página 25, o nosso dialogando, e vamos passar para a página 31, onde vocês vão responder a questão 1, que é preencher o diagrama. Vão preencher como a gente faz em sala, e nas questões, né, que vai das opções de A a H, vocês vão colocar, né, a resposta que vocês colocaram no diagrama, certo? E como a terceira atividade de história, vocês vão produzir um texto, um pequeno texto, falando, né, sobre o início do nosso capítulo, que é essa divisão, né, entre pré-história e história, os agricultores e pastores, os caçadores e coletores, e esses períodos, né, que são correspondentes, paleolítico, neolítico e idade dos metais.